Fala, galera abençoada! Há uns dias atrás eu repostei um stories da Val do Jesus Cop sobre a amizade. Então eu fiz uma pergunta no meu próprio perfil: se as pessoas tinham amizades verdadeiras e se elas não tinham, qual era o motivo, e deixei uma caixinha. E então uma pessoa me respondeu e eu comecei a responder a ela no privado sobre o que Deus estava trazendo no meu coração a respeito da resposta dela. E então eu percebi, o Espírito Santo falou comigo e disse: por que você não grava um vídeo para o canal com tudo isso que você escreveu? Assim, ao invés de você responder a apenas uma pessoa, você pode espalhar isso para mais pessoas sobre esse assunto. E então hoje é disso que a gente vai falar. A amizade, ela é uma construção. A confiança vai surgindo com o tempo e a intimidade vai fluindo e concretizando esse relacionamento. Mas a gente precisa entender que precisamos dar a chance para que isso aconteça. Porque se nós fechamos o nosso coração, realmente fica impossível ter a oportunidade de que alguém ocupe esse lugar na nossa vida. Mas também não podemos esperar a perfeição das pessoas. Afinal, todos nós somos falhos, todos nós erramos e decepcionamos uns aos outros. E às vezes nós passamos por decepções tão fortes que nos levam ao ponto de não confiar em mais ninguém. E assim, as pessoas que estão ao nosso redor, que seriam sim dignas de confiança, acabam se sentindo ofendidas. E o que acaba acontecendo é que elas se afastam de nós, levando a culpa por um terceiro que ela sequer conhece, que te machucou, e assim se torna um ciclo de pessoas feridas. Se nós clamarmos ao único que pode nos curar de toda dor, de toda ferida, de toda decepção e nos livrar dessa prisão do passado, poderemos recomeçar, permitindo que novas pessoas cheguem, sempre lembrando que pessoas são falhas, assim como nós. E por isso que Jesus nos ensinou algo maravilhoso através da missão dele nessa terra, que é o perdão. Se eu entender que o perdão me liberta e que se eu praticar ele vai me proporcionar relacionamentos mais saudáveis e principalmente duradouros, eu segui o exemplo de Jesus. E assim eu não preciso mais viver sozinha. Um coração fechado só afasta as pessoas. Eu mesma tive muitos relacionamentos em que eu investi, até orei a Deus pedindo para ser amiga dessas pessoas, mas infelizmente por elas se fecharem, não quererem compartilhar da vida comigo, nem eu compartilhar da minha com elas, eu simplesmente me afastei. Uma vez Deus falou comigo sobre a tão famosa frase: amar dói. Sim, realmente, de fato, amar dói. Então, o exemplo que ele usou para me explicar que, de fato, o amor é aquele que nos deixa vulneráveis, aquele que pode sim nos causar dor, mas vale a pena porque tem um propósito através daquele amor, é o amor de Jesus. Ele falou para mim, quando Jesus morreu naquela cruz, ele sentiu dor. Ele sentiu todas as dores físicas possíveis aos seres humanos ao se entregar naquela cruz por amor. Então sim, se a gente olhar para o maior exemplo de amor que nós já tivemos, que é o sacrifício de Jesus por nós, nós poderemos entender a frase: amar dói. Ao contrário do que o mundo fala, principalmente nos dias de hoje, você não pode permitir que fulano te faça mal e você vai amar ele. Não é nesse sentido. Sabe qual é o verdadeiro sentido para a gente entender que amar dói? É porque amor não é um sentimento. Amor é uma decisão.
É quando eu decido amar apesar de. Porque foi exatamente isso que Jesus fez comigo e com você. Ele nos amou apesar das nossas falhas. Ele nos amou apesar dos nossos pecados. Ele nos amou apesar da nossa maldade. Então a pergunta é: será que eu e você somos melhores que Jesus para não decidir amar o outro que me causou uma decepção? Para não tomar a decisão de perdoar essa pessoa pelo mal, pela dor que ela me causou, sendo que Jesus fez isso por mim e por você? Será que somos tão melhores que Jesus assim então? E aí então eu preciso escolher entre ser sozinha, criando uma defesa e impedindo que Deus traga para mim amizades verdadeiras, que fala mesmo em até muitas passagens da Bíblia como deve realmente ser uma amizade e que eu sei que Deus tem para cada um de nós. Ou entender que, primeiro, as pessoas só me ferem se eu permitir, porque quem controla os meus sentimentos sou eu. Então sou eu que decido o que entra e o que não entra no meu coração. E segundo, porque eu também sou falha. Então com certeza ao longo daquela amizade eu também vou em algum momento decepcionar aquela pessoa, porque eu também não sou perfeita. E assim eu entendo que de fato o perdão é a base para todos os tipos de relacionamento. E então, se uma pessoa te feriu, libere perdão sobre essa pessoa, porque você também é e também precisa do perdão das pessoas ao seu redor. E então a escolha é sempre nossa. Viver sozinho com medo, receio, mágoa e todos esses sentimentos ruins e permitir que eles nos dominem, ou sermos vulneráveis, permitindo que Deus nos traga amizades puras, sinceras e verdadeiras. Reforçando que é muito provável que tanto a pessoa quanto você se decepcionem nesse relacionamento, porque isso faz parte da natureza caída do ser humano. Mas poder desfrutar de um dos tipos de amor que vem direto do coração de Deus. E aqui eu quero terminar falando porque esse assunto, a amizade, é algo tão sério, profundo e importante de uma forma pessoal para mim. O nome do canal é Vida com Deus por um motivo. Se você chegou aqui agora, você vai poder entender, né? Se você não viu outros vídeos, mas para você que já tá aqui, já deve ter me visto falar em outros vídeos sobre o sentido do nome do canal, que é a minha vida com Deus, experiências que eu tenho no dia a dia com o Senhor. E partindo desse princípio, a questão da amizade para mim é algo muito forte, porque eu entendi que até mesmo as amizades é Deus quem determina para mim. Vem dele, direto do coração dele, como está no título desse vídeo, as pessoas que farão parte da minha vida de uma forma tão profunda, que é a amizade. Porque ao longo do tempo eu entendi que Deus tem um propósito entre pessoas e para as pessoas. Isso significa que eu tô livre, então, de sofrer por causa disso? Afinal de contas, foi Deus que escolheu aquela pessoa para estar na minha vida, então nós vamos ter um relacionamento perfeito. Estilo conto de fadas, só que de amizade? É óbvio que não. Afinal, todo mundo é falho. E eu já tive, sim, muitos confrontos com amigas minhas. Mas com certeza, esses momentos de decepções, né, ou dores ali por alguma discussão, por algum pensamento contrário que eu tenha tido com elas, foi isso aqui, tá vendo? Ó, isso aqui, ó, não dá nem pra enxergar, né? Perto do amor que eu sinto por elas e que eu sei que elas sentem por mim. Perto do propósito que Deus tem através de nós e entre nós. E assim, mesmo em meio a algumas dores, a algumas brigas, algumas coisinhas que vêm, que é normal acontecer, eu consigo sentir a paz que excede todo entendimento em saber que
Deus tem um propósito para cumprir entre o nosso relacionamento. E assim, isso fica realmente muito maior e prevalece entre nós, entre as partes envolvidas. E é essa paz que vai me fazer entender e suportar as decepções que vierem por saber que há nessa amizade o propósito de Deus. Quando entendemos que há coisas específicas que Deus quer fazer através de entre duas pessoas, a amizade se torna algo espiritual, ou seja, ela toma um sentido ainda maior. E não apenas como os significados que o mundo traz hoje em dia sobre amizade. E são essas amizades que eu chamo de amizades que nasceram no coração de Deus. Então, se hoje você não tem um amigo para chamar de seu, meu conselho para você é: ore. Eu tenho certeza absoluta que Deus trará uma pessoa para sua vida, ou até você pode ser a resposta de oração de uma outra pessoa, para que Deus faça entre vocês essa amizade que vem do coração dele, e assim vocês possam experimentar desse amor tão maravilhoso do Pai. E fique de olhos e ouvidos espirituais abertos, porque eu sou prova viva de que muitas vezes Deus traz uma amizade de alguém na nossa cara, mas a gente não consegue enxergar porque a gente quer escolher de quem a gente quer ser amigo. E então, quando você orar por isso, peça também para Deus para que Ele te mostre quem são essas pessoas que realmente estão no coração dele para serem suas amigas, ou para que você seja amigo delas. E tirar também do seu coração amizades de forma humana, que ele sabe que não são para você. #fica a dica. Então, esse foi o vídeo de hoje, e se ele te abençoou, manda para a primeira pessoa que veio na sua mente nesse exato momento. E assim você pode abençoar também a vida dela com esse vídeo, fazendo ela entender melhor como é a amizade que vem do coração de Deus. Deixe seu like e comenta aqui embaixo, #amizade do coração de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!